Oi, Clarissa. Ei, Maíra, tudo bem? Tudo bem, você, querida? Tudo jóia. Conta pra gente, querida, quem vai entrar na nossa tenda hoje? Olha só, meu amor, hoje a gente vai ter o prazer de receber a Isa Andrade, que é psicóloga, é educadora parental, é autora do perfil Encorajando com Amor. Se você não segue, por favor, comece a seguir, que ela é maravilhosa. Nesse perfil ela fala sobre parentalidade respeitosa, ela segue os princípios da disciplina positiva, da comunicação não violenta, também faz uma formação com a Laura Gutman em biografia humana, está no 3º ano, e ela é mãe de 3 crianças, a Malu, que tem 9 anos, o Lipe, que tem 7, e o João, que está com 5 aninhos. E nós convidamos ela para falar sobre capacitismo. Eu estou muito entusiasmada porque eu admiro muito o trabalho dela, ela é uma querida, a gente conversa muito, né, Flor? E você, inclusive, já participou de bônus da mentoria com as minhas mentorandas, foi um encontro muito lindo. E a gente quer falar sobre esse tema porque é um tema pouco abordado, o capacitismo, né? E afeta muitas mães de crianças atípicas, como é o caso dela. E acho que ela tem muita sensibilidade para trazer esse tema e trazer pontos, assim, muito, muito, muito importantes. Então, Flor, eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho da sua história e por que esse tema se tornou relevante na sua vida. Bom dia, meninas, tudo bem? Obrigada por me receberem aqui na tenda, é um prazer estar aqui e é um sonho também. Vou contar um pouquinho como que eu cheguei nesse tema, como que isso apareceu na minha vida e espero que faça sentido, né, para vocês e para quem tá nos escutando. Espero que as mães, principalmente de crianças atípicas, se reconheçam, né, encontrem, sejam vistas, e as mães típicas também, né, para que se eduquem. Eu sou Isa Andrade, eu tenho 3 crianças, a Malu de 9. A minha maternidade atípica começou com ela, quando ela foi diagnosticada com leucemia. Tenho o Lipe de 7 e tenho o João de 5 anos. E o João, meu caçula, ele tem uma deficiência, ele tem paralisia cerebral em razão de um AVC intrauterino. E aí, gente, conforme, o diagnóstico veio, conforme eu fui tendo de lidar com o meu filho que tinha uma deficiência dentro dessa sociedade que a gente vive, alguns incômodos começaram a aparecer, né? E como que eles começaram a aparecer? Com frases que eu ouvia, especialmente de pessoas próximas a mim, amigos, queridos, né? Pessoas que estavam, familiares, pessoas que estavam convivendo com a gente. Eles vinham com frases para mim do tipo: Isa, você é muito guerreira, por exemplo, né? Você é muito forte, olha... Deus te deu uma filha com leucemia, agora Deus te dá um filho com uma deficiência. E quando eu ouvia esse tipo de frase, meninas, eu ficava muito mexida, sabe? Muito incomodada, né? Me trazia revolta, me trazia raiva ouvir o que essas pessoas me diziam. Que Deus não dá uma cruz maior do que a gente aguenta carregar. E eu pensava, caramba, mas meu filho não é uma cruz, sabe? Ele não é um peso. Ter um filho com deficiência não é um peso. Outras frases que eu ouvia também do tipo, você vai ver, Isa, a deficiência dele vai ficar imperceptível, conforme ele for crescendo, talvez as pessoas não percebam. E eu pensava, caraca, mas eu não quero que as pessoas não percebam, sabe? Eu quero mais gritar para os 4 ventos que o meu filho é perfeito e lindo do jeito que ele é. Eu me lembro de um dia muito simbólico assim para mim, que foi o dia que eu consegui tirar o cartão. Sabe esses cartões que você coloca no carro, que habilitam você a parar nas vagas, né, de pessoas com deficiência? Eu lembro que eu peguei esse cartão e eu colei o adesivo no meu carro, né, do símbolo da pessoa com deficiência. Foi um dia tão simbólico, eu me lembro de dirigir o carro assim, emocionada de verdade, pensando, uau, tá estampado. Né? Então, assim, na verdade eu senti orgulho. Eu não queria que as pessoas não vissem, eu queria justamente que as pessoas vissem, né? E respeitassem ele do jeito que ele era. E aí, inúmeras, gente. A medicina está muito avançada, um dia vão encontrar cura para o que ele tem. Não, não vão. Você vai superar isso, porque deficiência não é algo que se supera. Deficiência é algo que se convive. É uma das características que aquela pessoa tem. Né? Então, frases desse tipo mexiam comigo e eu
pensei, acho que está na hora de eu aprofundar e de eu estudar, porque eu sentia vontade de responder, de combater, e eu não conseguia colocar em palavras qual eram os meus incômodos. E aí eu fui estudar, né? Fui me aprofundar e descobri e encontrei, assim como as pessoas combatem o racismo, combatem a homofobia, combatem esses preconceitos, eu encontrei o capacitismo, né? Que nada mais é do que o preconceito contra as pessoas que têm deficiência. E é um termo que eu nunca tinha escutado falar, né? Até conviver com o meu João, eu nunca tinha escutado falar. Foi um amigo meu, né, que me apresentou, quem me trouxe o tema. Ele é uma pessoa com deficiência, foi uma pessoa que eu convivi ao longo da minha vida, durante um período, né, na época de escola, e eu me vi muito capacitista também. Entende? Embora eu me incomodasse com as falas das pessoas, quando eu fui estudar sobre o tema, eu me reconheci muito capacitista, em muitos momentos, né? Em muitas falas, em muitas atitudes com o meu filho. Então eu agradeço. Quem quiser seguir também, ele chama Daniel Gonçalves. Ele é roteirista, ele fez o filme Meu Nome é Daniel. É fantástico, fantástico. E ele contando um pouco da história dele. E aí ele começou a trocar assunto comigo e eu falei, bom, não é função dele, né? Me educar, é minha função, me autoeducar. E fui em busca de estudo e de me empoderar, né? Desse universo para poder apoiar, acompanhar e margear o meu filho e a dinâmica dentro da minha casa. Então, antes de mais nada, antes da gente começar, eu preciso deixar isso claro, que nós, mães de pessoas com deficiência, nós não sofremos com o capacitismo em si. Quem sofre esse preconceito, quem sofre essa discriminação, são as pessoas com deficiência. Só que a gente, sendo mãe, a gente acaba sofrendo por tabela, né? Então, assim, se o meu filho é excluído de uma festa porque ele tem uma deficiência, quem sofre o preconceito na prática é ele, né? Assim, na pele é ele, mas nós sofremos junto. E aí veio a minha vontade, sabe? De falar para essas mães, de ouvir também essas mães atípicas, de dizer, olha, você não tá sozinha, nós escutamos, nós ouvimos, nós convivemos com todas essas barreiras sociais e é difícil pra caramba, né? Não é fácil. O problema não é ter um filho com deficiência, isso não é um problema. O problema é o que a gente enfrenta, as barreiras que a gente enfrenta dentro da sociedade. É isso que dói, é isso que machuca, é isso que faz a gente chorar e ficar triste, né? Não é o filho ter uma deficiência. Então, o primeiro ponto é que a gente não sofre esse capacitismo em si. Acho importante a gente esclarecer, já que estamos aqui numa autoeducação, né, para a gente ter isso muito claro. E aí, eu também queria perguntar para vocês, assim, se vocês conhecem, se vocês convivem, se vocês apoiam uma pessoa com deficiência, né? Se vocês amam uma pessoa com deficiência, né? Se essas pessoas, se alguma pessoa com deficiência faz parte do seu círculo, né? De amizade, de convivência, de trocas. Porque a gente vem de uma geração que as pessoas com deficiência, elas eram excluídas, elas eram segregadas, elas ficavam à parte, elas estavam numa escola talvez especial. Como que essas pessoas vão habitar os espaços públicos, gente? Se os espaços públicos, se eles não estão habilitados, se dentro desses espaços não cabe todos os corpos, né? Como que essas pessoas vão habitar? Como que essas pessoas vão circular? Como que essas pessoas vão estar se não tem acesso, né? Se falta acessibilidade? Como que essas pessoas vão habitar? E aí eu queria trazer para vocês um dado que me chocou de verdade, assim, porque a gente não vê, né? A gente não convive. 24% da população brasileira se autodeclara com alguma deficiência, segundo o IBGE. Gente, é muita gente, né? É quase 45 milhões de pessoas. É muita coisa, é muita gente. Cadê essas pessoas? Onde elas estão? Né? Os filhos de vocês estudam com pessoas com deficiência? Tem amigos com deficiência na sala dos filhos de vocês? Entende? Cadê essas pessoas? 1 bilhão de pessoas no mundo têm alguma deficiência. 1 bilhão, 1 bi. É muita gente.
Nossa, querida, é tocante de escutar, né? Porque realmente mexe até com a minha história, porque eu tenho várias referências em relação muita experiência em relação a isso, né? A minha irmã, ela descobriu que tinha perda auditiva com 17 anos, por uma série de otites e infecções que ela foi tendo, que acabou atingindo o tímpano dela e depois corroendo os ossinhos e tal do ouvido dela. E aí as intervenções que a gente fez cirúrgicas para tentar melhorar acabavam piorando, ela foi perdendo a audição e ela ficou surda. E anos depois, assim, quando eu tinha 18, ela estava com 21, ela foi morar na Califórnia e tal, e casou e acabou tendo um filho surdo por outras questões, né? E nessa época, acho que não coincidentemente, porque talvez o fato de eu ter uma irmã surda fez com que eu ficasse sensível a esse tema, né? Perdi o convívio com ela porque ela mora lá até hoje, não tenho tanta proximidade, não convivo tanto com ela. Mas sei de como que funciona mais ou menos a realidade de uma pessoa que tem que conviver com isso e de certa forma tá educando as pessoas que estão ao redor para entenderem que certos comportamentos não são... ela não tem como controlar, tipo, sei lá, entendeu? Tipo, ela simplesmente perde, fica mais distraída, tem várias consequências, né? Hoje ela usa o Barra, que é um aparelhinho para quem tem perda óssea, em um dos lados, e do outro ela é surda, não escuta de um lado, né? Então, obviamente, ela perde muito da comunicação por conta disso. Ela tá oralizada, não precisou aprender sinais, mas por conta do filho dela, sim. Mas nessa época, quando ele nasceu, eu estava trabalhando numa ONG que trabalhava com inclusão de pessoas com deficiência na área da educação. Eu era fotógrafa, né? Eu fiquei 3 anos lá. Vários dos meus parceiros de trabalho, inclusive meu chefe era cadeirante, vários deles tinham algum tipo de deficiência, né? A gente estava sempre convivendo, mas o meu trabalho era fotografar a formação que eles faziam nas escolas estaduais, perto de São Paulo, para poder formar o corpo docente, porque na época a lei da inclusão estava começando e estava todo mundo perdido, né? O que a gente vai fazer com essas crianças que estão chegando na escola regular? E ficava muito claro essa ignorância assim, da sociedade de não saber lidar. Tinha a ver com a história, né, da pessoa com deficiência, porque eles foram confinados, então eles não eram vistos. É isso que você falou, meu, onde é que tá esse 1/4 da população, né? Por que a gente não vê? E claro, se a gente não convive, a gente não percebe que o espaço não está adaptado. Então, só depois que eu fui trabalhar com isso que eu falava, gente, não tem rampa aqui, como é que a pessoa vai entrar? Esse banheiro aqui é totalmente impossível de uma pessoa com uma cadeira de rodas entrar. Ou como é que vai fazer um cego numa situação dessas, entendeu? Tipo, eu ficava pescando um monte de espaços inadequados, mas que antes eu não tinha esse olhar de jeito nenhum, porque não tinha o convívio. E aí a gente pode pensar, né, o quanto que as crianças são incríveis nesse sentido, sabe, Maíra? Se a gente convive com criança com deficiência desde sempre, gente, é incrível. Eu vejo dentro da minha casa, sabe? O João, meu João, ele fala, ele tem uma limitação na prática. O que é que ele tem? Ele tem o lado direito do corpo paralisado. Pensa num adulto que teve um AVC. A pessoa não fica com o lado negligenciado, tipo a mão fica mais para trás, um lado do rosto não se movimenta como o outro, é um lado negligenciado, então ele tem limitação motora do lado direito do corpo. Então, assim, falar é um ato motor, né, também. Então, o João hoje tem 5 e ele fala, mas ele fala ainda um pouco embolado, ele faz fono, faz físio, faz TO, faz psicopedagoga, ele tem as atividades, né, a equipe multidisciplinar para ajudar ele a se desenvolver, não para consertar nada, entende? Mas para trabalhar com ele todas as potências, a neuroplasticidade dele lá. E aí eu vejo as minhas crianças dentro de casa, quando o João vai falar alguma coisa que a gente não entende, porque às vezes eu falo, filho, calma, porque a mamãe não está entendendo. Então, vamos respirar e vamos tentar de novo. Mostra pra mamãe. E agora ele já tá mais conseguindo se expressar mais, mas antes era desse jeito. Calma, respira que a mamãe vai entender. E aí os meus 2 outros filhos ficavam assim, calma, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Gente, quando a gente entendia o que o João queria dizer, e muitas vezes, eram as crianças quem conseguiam decifrar. A gente fazia uma festa danada, tipo, é isso. Aí o João ficava feliz. O João foi uma criança que ficou muito frustrada. Ele chorou muito mais. Por quê? Porque ele tentava se comunicar, ele tentava se expressar e muitas vezes ele não era compreendido. João tem outro ritmo. É outro ritmo que ele tem. E aí ele vira pra mim muitas vezes e fala, hoje já não precisa mais, mas ele dizia assim, mãe, respeita meu corpo. Porque assim, a gente na correria, 3 filhos, pega, vai, faz, acontece. Ele não tinha o mesmo ritmo.
E aí ele dizia, mãe, respeita meu corpo. Então, é incrível ver como que as crianças, quando elas convivem com alguém que tem deficiência, como que elas são empáticas, elas são generosas. Elas são, assim, eu não tenho o que falar, porque eles, o tempo todo, eles se empenham para poder incluir, para poder que o irmão participe. Gente, a gente foi para um hotel recentemente e tinha um arvorismo fantástico. Tinha que ver os dois encorajando, sabe? Tipo assim, vai João, você vai conseguir, você vem, você vai, você é capaz. Desceu, acabou o negócio, acabou, né? Ah, você é um chato, não gosto de você, mas na hora como em toda casa, né? Mas na hora de que precisa, que sabe que ele precisa se esforçar para conseguir realizar aquela tarefa, as crianças se empenham e se envolvem, né? Por que a gente tem constrangimento, Maíra e Clarissa, de falar, de oferecer uma ajuda, de virar para a pessoa com deficiência e dizer, como eu posso te apoiar? O que eu posso fazer por você? Porque a gente não conviveu. Porque a gente fica constrangido, fica paralisado, literalmente. Ai, ajudo ou não ajudo? Faço ou não faço? E quando a gente resolve fazer, o que é que a gente faz? A gente invade. A gente é violento. A gente é extremamente violento. A gente pega no braço da pessoa que tem deficiência, atravessa a rua dela, sem perguntar se ela quer fazer isso, porque ela estava parada ali. A gente encosta no corpo da pessoa com deficiência como se o corpo dela fosse um objeto. Né? Objetificação das pessoas com deficiência. Desumanização. A gente vem e invade, porque a gente não foi educado. Tem uma outra forma também que é, às vezes, falar com a mãe para se referir à criança, sabe? Tipo aquela coisa assim, ele é assim, assim, assado, não sei o quê. E tipo, não fala com, né? Exatamente, exatamente. As pessoas falam pra mim, sempre. E eu olho pro João e digo, responda, filho. Entende? Como se aquela pessoa ali fosse invisível. Invisível. E é fantástico ver ele respondendo. Então ele usa órtese no corpo, né? Ele usa na perna para poder alinhar a coluna e não ficar com o pé encurtado e tudo mais. Aí às vezes a pessoa vem e fala, ih, que menino bagunceiro, o que aprontou que tá com essa perninha quebrada? Eu já fico na minha, ele vira e fala, eu uso órtese. Eu uso órtese. Aí a pessoa fica olhando pra mim assim com aquela cara, sabe? Tipo, sem graça. E eu não justifico nada. A pessoa que deu um Google depois. Ela que vai buscar o que significa essa órtese. Mas as pessoas fazem isso. Eu estive com esse meu amigo, né, que eu comentei. A gente saiu pra tomar um café. E as pessoas se dirigiam a mim. Entende? Gente, ele é um adulto. A gente saiu pra tomar um café juntos. E eu percebo isso, que as pessoas se dirigem a quem não tem a deficiência, como se a pessoa que tem a deficiência ali do lado fosse incapaz, né? Isso é muito comum, né? Nossa sociedade patriarcal, capitalista, só tem valor, só tem visibilidade, homem branco, cis, hétero, magro, sem deficiência, e que produz, né? Um corpo que produz. Se um corpo tem outro ritmo de funcionamento, outra forma de funcionar, outro ritmo que não atende a essas demandas, não serve, né? Não, simplesmente não serve. E a gente precisa entender que todos os corpos têm o seu valor. Todos os corpos são capazes. E parar, né? Tirar um pouco do nosso umbigo de que só pessoa sem deficiência é que sabe das coisas. Então, Isa, eu estava te escutando assim e me emocionei em vários momentos da sua fala. Assim. Primeiro, né, quando você perguntou se a gente tinha pessoas, né, você trouxe muitas perguntas, né, se a gente tinha pessoas com deficiência, né, atípicas ao nosso redor, se a gente convivia, se a gente amava alguém assim, e foi tão impactante, assim, que ficou ecoando, assim, um silêncio dentro de mim. Eu falei, meu Deus, não tem. E aí eu me lembrei, né, que a minha madrinha, ela também é surda. Na hora que a Maíra falou, e tem uma história muito parecida até com a da irmã da Maíra, porque ela também se mudou para os Estados Unidos num determinado momento. E eu fico me perguntando assim, né, por que essas pessoas muitas vezes vão para longe da família, né, ou vão para outro lugar, o quanto que isso também pode falar, né, dessa dificuldade de se inserir, de ser vista ali como parte de alguma forma, né, e fiquei pensando nisso, e nos desafios, assim, do que ela já trouxe para mim, porque quando
Eu morei na casa dela um tempo, duas vezes, em 2 momentos da minha vida, enfim. Então eu tenho uma certa intimidade com isso, mas é muito pequena. Realmente é muito pequena, né? Onde estão? Se 25% da população brasileira, né, se considera com algum tipo de deficiência, cadê? Como que eu não convivo? Eu convivo com uma pessoa sei lá, eu fiquei pensando aqui, cadê? Não tem, né? E por que isso? E aí, outra coisa que eu queria pontuar, né, e essa é uma pergunta forte para a gente se fazer, né, como que a gente também contribui para isso, né, para essa invisibilidade, para essa exclusão, né, o que a gente pode fazer. E estou muito feliz que você está aqui. E a outra coisa que eu fiquei pensando é assim, essa atitude que você trouxe do olhar da criança, né, que está muito próxima do nosso desenho original do ser humano. Então, você trouxe a virtude da generosidade, da empatia, né, que faz parte da nossa natureza, e como que a criança, né, uma outra coisa que me chama a atenção é assim, essa falta de filtro, de conceito, de distanciamento no olhar para o outro, assim, elas são muito sensíveis, muito, muito receptivas para tudo que chega, né? Como eu não tenho tanto filtro, tanto conceito, eu não me separo disso que é diferente de mim, né? Ou que eu simplesmente olho com abertura, com disponibilidade, com aceitação para a vida e para tudo que chega dela, né? E é uma atitude que ela é tão importante, ela faz parte da nossa natureza, né? Essa presença, esse interesse, essa abertura, essa confiança primordial de que está tudo do jeito que tem que ser, né? E que eu estou aberta a conviver, a interagir. E como que a gente vai se afastando disso e como que isso vai impactar nesse nosso olhar, como que a gente vai perdendo e como que a gente precisa, né, de retornar para a nossa essência e trazer viver com esse tipo de atitude, né, assim, de abertura para todos os seres, porque é o que você falou, todos os corpos, eles têm aí um lugar, eles funcionam da maneira que eles têm que funcionar, eles são perfeitos, eles têm ali uma coisa que é individual. São únicos. Né? E assim, e por que a gente coloca esses filtros e distancia e vai aprendendo? Porque, de certa forma, isso aconteceu com a gente também. Preconceito é algo aprendido, né? É algo que se aprende. Exato. E se a gente aprendeu a ser preconceituoso, a gente pode aprender também a não ser mais, né? A dizer, isso não me serve, né? Esse preconceito que eu aprendi, porque é estrutural e estruturante, né, da nossa sociedade. Assim como o racismo, né, é um sistema de opressão que nega direitos a determinados grupos. É isso, assim, é estrutural e estruturante da sociedade. Então a gente pode sim, o tempo todo, se revisar e se revisar mais uma vez, e ao invés de dizer, quando eu pergunto, você é capacitista? Será que você tem preconceito contra as pessoas que têm deficiência? Ao invés de você dizer, imagina, eu não tenho preconceito, eu te convido a mudar o seu discurso e dizer, como eu posso desconstruir o capacitismo que está em mim? Né? Como eu posso desconstruir o racismo que está em mim? Qualquer marcador social, né, gente, de diferença. Como que eu posso desconstruir? Porque se isso é estrutural e estruturante da sociedade, nós somos sem perceber. E eu só consigo mudar alguma coisa em mim quando eu reconheço que eu sou. Né? Então, se eu digo eu não sou preconceituosa, não tem nada que eu possa fazer, lavo as minhas mãos. A partir do momento que eu me questiono e digo, gente, como que eu posso desconstruir isso que está tão entranhado dentro de mim que eu sequer registro que eu sou? Né? Como que eu posso abandonar isso que está dentro de mim e transformar e substituir por algo que seja amoroso, que seja respeitoso e que seja acolhedor? E eu disse no começo, eu me vi muito capacitista. Quando eu fui estudar, eu falei, cara, Gente, eu vou contar pra vocês, eu já chorei por medo do João não ser amado. Eu chorei. Quem me acolheu nesse choro foi a Flávia, uma das vezes, assim, a Flávia do Pais Ajudam Pais, eu chorei muito. Eu falei, amiga, eu tenho medo das pessoas não amarem ele como ele é. Eu tenho muito medo que o João não seja amado, entende? E aí, isso é o quê? É o meu preconceito. É o meu preconceito entranhadíssimo ali, a ponto de acreditar que o meu filho pode não ser amado por alguém.
sabe? É o nosso preconceito e a nossa ferida da rejeição também. É uma projeção, eu acho que é quase como se a deficiência, né, ela deixa a coisa mais gritante ainda, né, mais evidente, mas no fundo é a dor da mãe pensando, porque por exemplo, a Nara nasceu com essa malformação na mandíbula. Então ela tem o rostinho dela assimétrico, já passou por 5 cirurgias, não só por conta disso, por outras questões também, mas eu lembro da dor que eu tive, do medo que veio quando ela nasceu, do tipo, será que ela vai se aceitar? Será que ela vai ser alvo de bullying? Será que ela vai ser rejeitada pelos meninos por não ter um rosto dentro do padrão? Será que ela vai se olhar no espelho e vai se sentir estranha? Né? Então, tipo, no fundo também era o meu próprio complexo, a minha própria dificuldade de me aceitar como eu era quando eu era adolescente, quando eu era jovem, já ficar me comparando e tal. Só que aí, no caso dela, era tipo algo mais evidente ainda. Não era tipo um nariz maior ou ser muito magra, entendeu? Uma coisa que mais ou menos no convencional todo mundo passa por questões assim. Não, era tipo um rosto fora do padrão. Aí vem escancara, né? Escancara, estampa. E a Clarissa trouxe essa questão, né, das pessoas que às vezes saem, se distanciam da família. E aí a gente tem que perguntar, né? Você imagina o que essa pessoa às vezes não sofreu e experimentou dentro da sua própria casa? Total, não, porque eu tava contando lá que na época que nasceu meu sobrinho, não coincidentemente, óbvio, porque eu não tava naquele meio à toa, mas eu tinha acabado de começar a namorar um rapaz surdo, que eu conheci através desse trabalho. E ele só se comunicava por sinais. E a família dele inteira era de surdos, os pais, a irmã. Inclusive, eles são meio conhecidos porque, enfim, eles são atores e tal. Não sei, agora... eles são uma referência no mundo dos surdos e tal. O Rimar e a Sueli. Se alguém estiver escutando, fala pra eles. Depois eu passo um jeito deles verem pelo... Ela consegue entender, ele não. Ele só se comunica por sinais mesmo. Mas ele poderia ler a legenda do YouTube. Mas o que aconteceu? Nesse convívio com ele, eu aprendi sinais para me comunicar com ele, né? E aí eu comecei a conviver com a cultura dos surdos, né? Com o mundo dos surdos. Li o Oliver Sacks, fiquei naquela coisa de vou tentar entender como funciona e tal, não sei o que, quero, né? E me surpreendeu muito uma experiência de ter ido pro Rio de Janeiro com ele, fazer uma viagem. E aí ele falou, vou visitar meu melhor amigo, vamos lá. E aí a gente sai com os amigos dele e tal, não sei o que, vamos dar um rolê, beleza. E eu cheguei na casa do rapaz, que a gente tinha uns 25 anos, mais ou menos. E quando eu entrei na casa, a família era de ouvintes. E todo mundo falava com ele aos gritos, pausadamente. E eu fiquei meio surpresa, assim, falei, nossa, mas que estranho, né? Tipo, o menino fala em libras. Por que ninguém usa sinais com ele? Não tava entendendo. E, de certa forma, o vocabulário que eles estavam usando com ele era meio reduzido. Era aquela coisa do tipo, você não vai entender o que a gente tá falando. A gente vai falar de um jeito reduzido, como se você tivesse um atraso. E eu falava... Então, me impactou muito, porque na hora que a gente saiu, eu não conhecia ainda ele, né? Foi o primeiro contato. E a gente foi pro grupo dos amigos, ele tava falando fluentemente, no idioma com vocabulário completo, com todo o repertório que ele tinha. E eu falava, gente... E eu fiquei pensando na dor daquela... E aí, não só, porque todos os jovens que estavam lá, a maioria tinha experiências iguais. Nós temos um idioma próprio, língua brasileira de sinais, e os nossos pais não aprenderam. Eles quiseram inserir a gente no mundo dos ouvintes, quiseram que a gente aprendesse a falar, que a gente fosse para a linha da linguagem, né, falada e tal. E eles não foram capazes. E eles preferiam se comunicar em sinais. Mas eles não eram vistos em casa. E hoje, pensando na perspectiva da criança invisível, é aquilo que eu falei, é como se fosse a expressão máxima da criança invisível. É alguém que realmente não teve conexão. E é claro, por que vai morar fora, né? Vai buscar conexão, né? Vai buscar pertencer em outro lugar, vai buscar ser aceito, ser visto em outro lugar. Eu gosto muito também de trazer isso assim para, né, como exemplo do que eu experimento com o João. Ele faz um tratamento que é multidisciplinar para poder, enfim, acompanhá-lo e tal. E eu sou exigida, né, de algumas coisas pelas profissionais que acompanham ele. É muito curioso, porque você precisa lembrar o João que ele tem essa mão. Ok, realmente, né, porque quando ele corre, inclusive, a mão fica até para trás, assim, ele não traz para frente, é como se aquele lado não estivesse ali.
Mas aí eu ficava pensando, né, no início, assim, do tratamento dele e tudo mais. Você precisa corrigir a coluna dele, precisa trazer o braço dele pra cima, precisa isso, precisa aquilo. E eu parei pra pensar, eu falei, eu não quero ser essa mãe na vida do João. Eu não quero que o João olhe pra mim e fique em estado de alerta pensando o que é que eu preciso fazer para estar do jeito que a minha mãe quer que eu esteja. Entende? E aí eu comecei a pontuar e dizer, olha, eu agradeço a sua preocupação e eu não vou fazer. Ele vai trabalhar o que ele precisa trabalhar nas terapias, mas eu não vou fazer. Determinadas coisas eu não vou fazer. Eu não vou cobrar. Eu não vou ser a mãe eu não quero que o João tenha o registro dessa mãe que o tempo todo aprumava ele, anda assim, bota a mão assado, faz assim. Não vou, não aceito. Você pode pagar um preço muito alto lá na frente. Pagaremos esse preço. Porque eu não quero. Eu não. Mas o João precisa aprender a amarrar um sapato, precisa segurar uma bandeja, precisa. Ok. Se ele não conseguir, por exemplo, o Lego, ele monta Lego com a boca, uma mão e com a boca, uma mão e com a boca. Ele não usa a outra mão, porque a peça é muito pequena. Gente, pra mim tanto faz. Ele compra um sapato sem cadarço, entende? Se lá na frente ele não souber amarrar um sapato, porque eu não fiquei ali em cima dele, ele compra um chinelo, ele compra um croque, sabe? Eu não quero que o João tenha internalizado dentro dele essa mãe exigente, que fica ali o tempo todo massacrando ele para ele ser e fazer algo que para ele é muito, muito difícil. Tô errada? Não sei, gente. Não sei. Mas é o que eu dou conta de fazer e é o que dentro de mim, naquela vozinha que mora dentro do meu coração, é o que pede para eu fazer. Então eu quero que ele cresça dentro de casa sabendo que ele é muito, muito amado, muito, muito aceito, do jeitinho que ele é. Nossa, Flor, eu super entendo. E eu vejo a dor que é dessa mãe, né? De tomar essas decisões, muitas vezes, de tipo, eu não vou entrar nesse lugar, que é super corajoso, porque, no fundo, a expectativa parece que do entorno e até nossa, muitas vezes, a gente vai ter que se trabalhar para poder tomar essa decisão. Só consegui isso, Maíra, depois de muito empoderamento, de muito estudo, entende? E de outra coisa, só um parênteses. E de ler, não tá aqui, tá aqui. De ler um livro que é do Victor de Marco, fantástico, sigam, Victor de Marco. Ele escreveu um livro, né, O Mito do Capacitismo, de ler sobre a perspectiva de uma pessoa que tem deficiência, porque o tempo todo são pessoas sem deficiência pautando, falando sobre o funcionamento de corpos com deficiência. Eu entendo que muitas profissionais, todo mundo estuda, ok. Só que você quando lê, né, assim, ouve a perspectiva de quem tem uma deficiência e de que estava nesse lugar. Eu já li esse livro 3 vezes, todas as vezes que eu leio eu choro porque me identifico muito. Uma das passagens dele é na escola, da professora dele, sem deficiência. Ele fala uma coisa que se parece muito com o meu João, né? O corpo dele treme quando precisa ficar parado e fica parado quando precisa se movimentar. Então o João, assim, quanto mais comando ele manda para a mão dele, mais a mão trava, entende? Mais ela fica firme. Então, se ele agarra num cabelo, quanto mais ele manda o comando para a mão abrir, mais a mão trava. A gente precisa ir lá e ajudar e abrir. Então, eu me identifiquei muito, assim, né, com a história dele. E aí ele contando de uma professora que dizia para ele, basta você se esforçar, que você consegue escrever. Entende? Não é por aí. E aí, o que aconteceu com o Vitor? Ele não deu conta de ficar, entende, no ambiente escolar. Era muito violento, era muito massacrante. Porque fica uma rejeição constante, né? Eu não posso me aceitar como eu sou, não posso aceitar quem eu sou. Nossa! Pensa você mandar o comando para sua mão escrever e você fazer um esforço bizarro, sendo que você pode ter outro recurso. Usar uma máquina, usar um gravador, né? Se você não tem o recurso da escrita, você vai desenvolver outras habilidades. Talvez você fique com uma escuta mais apurada, mais sensível. Então você usa um recurso de um gravador e estuda desse... Eu não sei, mas o que a gente precisa fazer é, enquanto pessoas típicas, parar de violentar pessoas atípicas.
Porque, claro, a gente sabe a dinâmica que é, né? Se a criança percebe que tem uma expectativa da mãe, eu não vejo a hora dessa criança conseguir ficar o mais próximo do padrão. Nossa, ela vai ficar naquela luta constante, mas para poder garantir o olhar da mãe. E aí com a autorrejeição constante. Então, tipo, é muito pesado. Eu lembrei de um episódio da Byron Katie, que ela tem o podcast maravilhoso dela, o At Home with Byron Katie. E tem um que ela fala sobre... É uma mãe que aparece falando da dor que ela tem da filha que tem fibromialgia, mas assim, num estado super forte, assim, né? E ela tem 2 outros filhos, e essa menina, a queixa dela é: a minha filha não melhora nunca. Uma das falas que ela tem, né? Que a Byron Katie vai trabalhar, o pensamento que a mãe tem que faz ela sofrer, né? Minha filha não melhora, eu não aguento mais. Tipo, eu tô me sentindo praticamente... Ela vai confessando, né? Me sinto torturada pela condição dela, e também não queria que a condição dela influenciasse negativamente os irmãos, entendeu? Tipo, é sempre aquela coisa pesada e tal. E aí a Byron Katie vai trabalhando o quanto ela, na verdade, tá o tempo todo comparando a filha com outras crianças. E que isso, se ela... Tipo, e ela faz umas falas incríveis, né? Ela fala assim, se só existisse você no mundo e você se olhasse no espelho, você ia se achar imperfeita? Nossa, perfeito, né? É perfeito, tipo, aí ela falava assim, se você vai lá no café com as tuas amigas, né, ela começava a descrever, e as suas amigas estão falando que o filho foi fazer uma viagem pra não sei aonde, e a tua filha, a cena que ela descrevia é: minha filha saiu do quarto e deu 2 passos, mas ela tava com as mãos sem poder encostar no próprio quadril, afastadas do quadril para não encostar no próprio corpo, porque ela não tinha capacidade de sentir o toque da própria mão. Então ela estava horrorizada porque ela achava que a filha não estava melhorando. Tipo, caramba, todo dia é isso. E aí a Byron Katie falava: ela te deu bom dia. Ela deu 2 passos. Ela saiu do quarto. Era de chorar, assim, sabe? Tipo, isso pra tua filha é um avanço. É muita coisa. Se você olha só a perspectiva da tua filha, aquele gesto, aquele passo que ela deu, nossa, é maravilhoso. Se você compara com outra criança, nossa, ela não é nada, ela não fez nada. E é isso, né, que eu estava trazendo, assim, da criança e da nossa própria natureza, assim, mas de como que ela vai sendo corrompida. O quanto que foi uma coisa que a gente falou muito no episódio de Mindfulness com a Micaela também, né, Maíra? Mas, assim, o quanto que o fato de eu conseguir, né, afastar qualquer tipo, né, porque a Isa estava trazendo assim, tá, como é que eu vou romper esse capacitismo dentro de mim, né? Então ela trouxe a questão da pergunta, de você se aproximar da pessoa, né, e perguntar, ao invés de já invadir, de trazer todos os seus conceitos, de trazer tudo que você pensa, né, a sua visão de mundo dentro da sua forma do que você aprendeu, e querer impor, e querer jogar, e assim se aproximar, é trazer essa pergunta: como eu posso te ajudar? Mas de um lugar vazio e interessado por aquele ser. Porque se eu tô cheia, tudo isso, todas as minhas crenças, os meus pensamentos, a minha forma de ver a realidade me distancia daquele outro. Então é sobre esvaziar-se, né? É sobre ter esse olhar que a Byron Katie escreve. Peraí, se eu estou comparando o meu filho com os irmãos, com os outros, comigo, com qualquer outra pessoa, eu já estou perdendo de vista esse ser único que está aqui na minha frente. E o que ele traz a cada instante como possibilidade, como movimento, como, né, como o ser dele se manifestando aqui. Então, esse é um olhar, né? Eu falo que no Zum Zum, o primeiro trabalho que eu falo é desconstruir, assim, né, entender como que a nossa mente funciona e buscar ferramentas. Eu falo para todas as mães, assim, que eu trabalho com elas, acho que o nosso maior trabalho é buscar ferramentas que nos apoiem a romper com padrões de pensamento, romper com o nosso sistema de crença e ancorar nossa mente no presente, né? Porque é esse instante, é essa atitude disponível, aberta, livre de juízo, que vai me fazer aproximar de um outro ser com esse interesse genuíno. Clarissa, você trouxe um ponto tão importante, assim, a solidão das mães, né, de pessoas com deficiência, ela é muito real, assim, ela é muito concreta, porque essa mulher, muitas vezes, ela não tem nem com quem conversar, porque ela vai ouvir coisas que vão machucar, mais uma e mais uma e mais uma vez, sabe? E o que eu percebo? Qual é a leitura que eu faço hoje, né, já assim, depois de caminhar um pouco?
o que as pessoas falam, né, no intuito de nos acalentar, é para aliviar o próprio desconforto, né? Então, assim, talvez se eu tivesse um filho com deficiência, eu não sei como eu lidaria com o meu preconceito, com a minha inabilidade, né, com a minha incapacidade. E aí, diante da vulnerabilidade do outro, eu me sinto ameaçada, né? Eu me sinto assim perdida, e aí eu quero dizer coisas para essa mãe que vão servir de consolo, e eu venho reforçar, sabe, mais uma vez, mães de crianças, pessoas com deficiência não precisam de consolo, né? Assim como as crianças com deficiência não precisam de conserto, né? A gente só precisa ser aceito como é. Né? Então, assim, se você não sabe o que dizer para uma mãe de uma criança com deficiência, não diga nada. Não diga nada. Ou então pergunte, como eu posso, né? O que você espera de mim quando você me conta isso? O que você espera de mim? Porque se alguém me dissesse isso alguma vez, Isa, o que você espera de mim quando você me conta isso? Eu ia dizer nada, eu só queria desabafar. Eu só queria falar mesmo. Não quer, entende? A gente não precisa. Filho com deficiência não é anjo. Filho com deficiência não é guerreiro. Filho com deficiência não é enviado de Deus. Filho com deficiência não é nada disso, porque tudo isso desumaniza. Desumaniza as crianças e desumaniza a gente. Né? E a mãe também não é guerreira, porque senão ela não tem espaço para sofrer, né? Exatamente. O que faz uma mãe de uma criança com deficiência sofrer é essa criança chegar num parquinho e ela não poder pertencer, né? Ela ser impedida de, às vezes a mãe retirar e falar assim, não brinca com ele não, que ele é esquisito, que aquela criança ela é esquisita, ela tem um probleminha, entende? Criança com deficiência não tem um probleminha, ela tem essas características, né? Deficiência não é algo que se supera. Gente, eu preciso dizer, assim, eu vou fazer um cartaz, mandar passar num avião, sabe? Assim, quando fica na praia. Porque isso é aprendido. Eu vou fazer um breve relato da escola das minhas crianças. Na minha cidade eu só tenho escola, ensino tradicional, né? Enfim, conteudista e tal. E um dos livros da escola foi de um gafanhoto, que não tinha as duas pernas, e ele queria se inscrever no concurso de canto. E as pessoas riam e debochavam dele. O que é que o gafanhoto, o Evaristo, eu lembro até o nome, o que é que o gafanhoto, o Evaristo, vai fazer nesse concurso que ele não tem as duas pernas? Ou seja, nesse nível. E aí, no fim, pro final, o Evaristo se supera e consegue cantar, e todo mundo aplaude, se surpreende com o Evaristo. Gente, o que essa história está contando? Ela está falando, ela está escancarando o preconceito, entende? E trazendo o mito da superação. Eu quicava, eu fui na escola, eu falei com a diretora, eu entrei em contato com a editora e falei, pelo amor de Deus, né, assim, tirem esse livro de circulação, ele é completamente capacitista. Ninguém nunca tinha escutado falar sobre isso. E as pessoas se defendem. Isso me deixa muito, muito, muito pistola. As pessoas se defendem. A gente, pessoa típica, é tão autocentrada que quando alguém sinaliza que a gente foi violento e que a gente é violento, a gente se defende, a gente justifica, entende? Porque a gente se sente ameaçado. E aí, enfim, foi isso, entende? O livro ensinando para a criança a ser preconceituosa. Ou seja, se tiver uma criança naquela escola que não tem as duas pernas, o que aquelas crianças que já leram aquele livrinho vão pensar? Ele não tem capacidade de fazer algumas coisas porque ele não tem as duas pernas. E aí eu trouxe para a escola, eu falei, você ensinaria os seus alunos sobre racismo sendo racista? Trazendo exemplos racistas, sendo racista? Eu tenho certeza que não, porque o assunto já está mais... já ganhou mais espaço, a gente já fala mais, já está mais naturalizado. Não, eu tenho certeza que não. Então, por que é que você vai usar o capacitismo, né, assim, o preconceito para a discriminação, né? Preconceito ainda está no âmbito das ideias, a discriminação é o ato, é o que confirma, né, o preconceito.
Como? Porque quando você traz um livro físico e traz para as crianças, isso é mais do que um preconceito. Isso para mim tá no âmbito da discriminação, né? Assim, tá agindo, tá fazendo. E aí, enfim, então a gente aprende, né? A gente aprende. Então, como a Clarissa trouxe, né? É chegar para essas mães e para as crianças e o que eu posso fazer, como eu posso te apoiar, né? Não diga, né? Assim, aquilo que serve para aliviar o seu próprio desconforto certamente não vai servir para o outro. Sim, maravilhosa a sua fala. Me fez lembrar, eu conversei um pouquinho com a minha irmã também para poder saber um pouco da experiência dela e me inspirar para o podcast. E ela me contou, ela mora na Califórnia, né, já faz mais de 20 anos. E o filho dela, que é surdo, tem 15, né? Então ela já teve experiência de ter ele inserido em escola especial, depois escola regular, depois escola... Atualmente ele tá numa escola especial de novo, escola de surdos, melhor dizendo, né? Enfim. Mas ela contou que uma das iniciativas que ela achava interessante, que aconteciam nas escolas que não são especiais, né? As escolas regulares, quando tinha uma criança com deficiência no grupo, muitos pais acabavam sugerindo de fazer uma roda de conversa com as crianças para contar a história do filho. Porque no fundo é isso, né? A gente tem que ter consciência de que, como a gente não conviveu, né, o que temos aí na realidade é isso. Pessoas que não têm a menor noção, não percebem essas violências invisíveis, não percebem que os espaços não estão adaptados, não têm noção de como se referir a essa pessoa, como se relacionar com elas, não estão com elas no convívio, não estão amando alguém com deficiência no convívio, então não tem essa capacidade de ter noção que estão sendo capacitistas, por exemplo, né? E muitas vezes vira um tabu, porque a pessoa vai lá, na hora que ela está defrontada com a situação de estar na frente da pessoa, vem aquele desconforto, né? Meu Deus do céu, eu não tenho ideia do que seria conviver com essa realidade, e aí a pessoa já quer salvar essa mãe, consolar, consertar essa criança, achar um jeito de colocar uma história bonitinha, né? Pra poder falar, olha, minha irmã disse que ouve coisas do tipo, nem dá pra perceber que você é surda. Nossa, seu aparelho quase não dá pra ver. E ela fica falando, mas quem disse que eu quero esconder, né? Não tenho vergonha. Tipo, é muito louco, porque no fundo, sem querer, a gente tá tentando ajudar o outro, né? Na boa intenção, mas não sabe que tá sendo capacitista, por exemplo. E aí ela falou que essas rodas acaba que auxilia porque abre um espaço de diálogo para as crianças primeiro entenderem o que aquela criança tem e poderem perguntar, tirar dúvida, vai normalizando um pouco, naturalizando, né, essa coisa do... E aí? Porque muitas vezes vem esse constrangimento. A Nara tinha apêndices auriculares quando ela nasceu. Então, às vezes, alguém perguntava. E geralmente a criança pergunta daquela forma inocente, né? E aí o pai fica mega constrangido. A Nara era muito bebezinha, ela tirou com 2, né? Mas... Então, para ela, nunca foi uma questão do tipo que gerou impacto nela. Mas as mães ficavam constrangidas por mim. De repente, uma criança de 5 anos virava e falava assim, por que a sua filha tem isso aqui na orelha? Aí eu respondia com a verdade. Falei, na verdade, eu não sei. Ela nasceu assim. Por que ela veio? Não sei, entendeu? Mas, tipo... A mãe ficava congelada. Filha, não fala isso, pelo amor de Deus, não sei o quê. E no fundo... As crianças perguntam com uma naturalidade, e a gente responde e tá tudo bem. Exato, não tinha por que ser um bicho de 7 cabeças, né? Tipo, o desconforto é do adulto, que não tá convivendo com aquilo e não tem ideia. Mas quanto mais a gente trouxer, de repente, até isso, assim, fomentar esses espaços, né? Olha, sugere na escola. Vamos fazer uma roda para poder trazer o assunto, para sensibilizar, para poder criar um espaço para que as crianças tirem dúvidas. E, de repente, isso, né? Eu faço esse trabalho em escola pública, né? Assim, eu já fiz palestras sobre capacitismo, mas ainda nas escolas particulares tem muita resistência, né? Tô numa cidade muito provinciana ainda, muito... E aí, vamos marcar sim, e não marcamos nunca, sabe? Aquela conversinha, assim. E aí a gente precisa pensar que se a gente precisa falar de acessibilidade e inclusão, é porque primeiro veio uma negativa, né, desses corpos. Se eu preciso no hoje falar sobre acessibilidade e inclusão, é porque em algum momento houve a exclusão, né, e houve a não acessibilidade. Então, as pessoas não... Se a gente precisa falar de educação respeitosa, se a gente precisa hoje aprender sobre educação respeitosa, é porque não fomos respeitados. Né? Se tivéssemos sido, seria orgânico e natural pra gente. Trataríamos nossos filhos com todo o respeito e amor do mundo.
mundo, né? Se a gente precisa aprender alguma coisa, é porque fomos depositados de coisas ali atrás que a gente precisa revisar, né? Então acho que isso também é muito, muito importante da gente trazer, assim. Eu queria muito só, eu não sei se eu falei no começo, só pra reforçar, a pessoa não é deficiente, a gente precisa começar, inclusive, a corrigir o nosso vocabulário, né? Ninguém é nada, a pessoa tem uma deficiência, porque deficiência é uma das características que aquela pessoa tem. Então, essa é a forma correta, né, da gente se referir. Não é uma pessoa especial, todos somos especiais. Então, não vem com essa de, porque seu filho é especial. Sim, meus 3 filhos são super especiais e o João tem uma deficiência, né? Então, a gente precisa corrigir, a gente precisa abandonar termos que a gente usa no dia a dia, que são absolutamente naturalizados, mas que não devem ser. Então, você tá rindo igual um retardado, você parece um retardado, porque dessa forma eu uso a característica de alguém, a deficiência de alguém de forma pejorativa para caracterizar o comportamento de uma pessoa típica. Olha que belezura, né? Enfim, tem um monte de termos, expressões que a gente usa no dia a dia, que estão aí super enraizadas e que é nossa função. Tá surdo? Sim, surdo. Tá surdo? Você não me escuta? Você tá surdo? Você é mudo? Gatinho comeu sua língua? Sabe? Coisas assim que a gente usa de maneira... Porque tá na sutileza, entende? Tá no sutil, acho que essa é a palavra mesmo, é uma violência que é invisível, né, que fica assim, que ela fica na sutileza, mas que não deixa de ser violento. Essa cegueira coletiva que a gente está submetido. Pensa, você sendo, né, tendo uma deficiência visual, sendo cego, ouvindo que a sua característica sendo usada para caracterizar o comportamento de uma sociedade. Fica, né? Não fica pesado? Fica bem pesadinho, né? Fica bem esquisito. Então, o que eu quero dizer, assim, para finalizar, sabe? Para convidar as mães a pensarem, estudem, peçam, perguntem nas escolas. Meu filho, vai ter alguma criança com deficiência na sala do meu filho? Sabe? Quem aprende são as crianças típicas, não são as atípicas, não é um favor. Sabe? Todos aprendem, é muito rico. Cobrem da escola, apoiem uma mãe, não diga nada se você não souber o que dizer, ou diga como posso te apoiar. Diante disso tudo que você me traz, eu não sei nem o que te dizer, ponto, sabe? Enfim, e revisem, estudem, né? Revisem o vocabulário, não é função de ninguém educar a gente. Né? A gente é que precisa. Pensa a gente pedir para uma pessoa negra explicar para a gente sobre racismo e sobre as violências que ela sofre. Não, meu amor. Vai lá e lê sobre o assunto, estuda, consome essas pessoas, sigam pessoas com deficiência, escutem, sabe? Convivam. Enfim, acho que era isso, assim, basicamente, que eu queria trazer. Obrigada por me ouvirem. Ai, maravilhoso. A gente que agradece sua presença, né? Acho que o nome do seu perfil, ele fica muito nítido, assim, né? Agora nessa sua fala final, né? Um encorajamento, você estava encorajando a gente a buscar, né? A olhar de uma forma mais ampla para tudo isso que você está trazendo. E eu só posso te agradecer, né, por estar aqui de certa forma também compartilhando informação e de uma forma, né, muito sensível, muito amorosa. Então quero te agradecer, um prazer receber você aqui, muito, muito obrigada. E se você quiser deixar, para terminar, falar um pouquinho do seu trabalho, quiser deixar, a gente coloca aqui nas referências, né, assim, o seu perfil, se tiver algum outro contato, algo mais que você queira falar sobre o trabalho, aproveita o espaço. Não, quero agradecer mesmo, meu perfil é Encorajando com Amor. Eu lá compartilho, né, de tudo um pouco, de educação respeitosa, sobre capacitismo também. E é isso, assim, né, sigam, quem quiser alguma coisa, entre em contato comigo por direct, amo falar sobre esse assunto. No início eu ficava pensando, gente, quem sou eu, né, para falar sobre isso, mas eu ficava pensando o quão sozinha eu me sentia, né, muitas vezes, e aí eu pensei, a minha experiência, a minha vivência pode ser de muitas outras, né, de muitas outras mães, então vamos fazer uma rede. Flor, também queria agradecer muito a tua presença, foi ótimo a gente ter finalmente conseguido fazer esse episódio, e assim, pra mim é maravilhoso, porque esse tema é algo que mexe comigo, que tem a ver com a minha história, mas esse olhar dessa mãe que realmente
compra essa briga do tipo, eu não vou ficar fazendo meu filho se adaptar e se aproximar do padrão exigido pela sociedade. Eu vou aprender a amar como ele é e vou passar isso pra ele. Que ele não precisa ficar se forçando a ser quem ele não é. Entendeu? Tipo, porque essa acho que é uma dor muito grande de muitas mães que acabam que só encontram especialistas que vão para essa outra via. Ou mães que estão com esse outro chip, né? Então, tipo, saber que tem... Foram algumas crises, tá? Para chegar nesse lugar. Eu imagino, porque eu também vivi essa dor, assim, sabe? Ele não vai essa semana porque ele tá cansado. Exatamente. Essa semana a gente vai tirar uma semana sem fazer nada. As pessoas devem se descabelar, falar, ai, Jesus, trabalhar com essa mãe que não me obedece, né? Exatamente. Eu vou deixar ele ser criança na versão que ele é de ser criança e não na versão que as pessoas esperam, entendeu? Então eu não vou ficar colocando ele em 15 mil especialistas seguidos, torturando ele com um monte de tratamentos, porque tem muitas pessoas que às vezes entram nessa, tipo, eu vou fazer meu filho crescer com mega num tratamento do conserto, tipo, tem que ficar dentro do padrão, tem que ficar o mais próximo, porque aí ele vai sofrer menos. Mas qual que é a mensagem que eu tô transmitindo para essa criança? Você só pode ser amado quando você estiver próximo, o mais próximo possível do padrão. Como assim? Não! Você é lindo e perfeito como você é. É isso. Tá chovendo, quero ir de galocha na escola. Mãe, não quero ir de órtese. Ok, hoje vamos de galocha. Aí o pessoal pira. A mãe não obedece, essa mãe insubordinada. Adorei receber essa mãe insubordinada aqui. Obrigada, meu amor. Certeza que a sua mensagem vai tocar muitos corações. Espero que vocês gostem. Quem quiser apoiar a Tenda Materna, a gente tem aqui a nossa campanha do Apoia-se. A gente vai deixar o link aqui para vocês. E aí vocês podem colaborar com a gente para tentar manter a constância aqui. A gente tem feito um episódio a cada 3 semanas. Está sendo muito gostoso. Muito obrigada a vocês ouvintes. Por favor, compartilhem esse podcast para mais mães, para mais pessoas, para que ele possa ganhar mais visibilidade, porque não é só para mãe atípica, é para as outras, é para sensibilizar os outros corações, para que a gente possa realmente ter esse tema e começar a exigir nas escolas. Eu quero que meu filho conviva. É maravilhoso quando isso acontece. É lindo a experiência. Nossa, eu fotografei tanto. 3 anos eu fiquei fotografando as escolas, as experiências nas escolas, e era maravilhoso ver o quanto era de ganho para os dois lados. De uma criança que de repente desenvolver a fala por estar no convívio com outras crianças e toda a empatia, esse amor, esse respeito, essa vontade de incluir a criança que tem um pouco mais de dificuldade aqui ou ali, mas que não, ela tem que estar lá, a gente tem que dar um jeito. É muito lindo esse caminho, é muito lindo. Meninas, muito obrigada, Flor. Obrigada, pessoal. Tchau. Um beijo para vocês que estão nos escutando e até o próximo episódio. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!